Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez seria um papo aleatório sobre as diferenças entre remake, reboot e remaster, né, gente? Que a gente vê tanto aí em filmes e séries e desenhos, né, que são lançados aí ano a ano e claro que marca aí gerações, né, gente? Então vou começar aqui com o primeiro tópico sobre aí remakes. O que são remakes? Remakes é aquela obra que é feita aí novamente, mas ela mantém a essência da obra original, ela mantém aí os personagens, o ambiente e tudo mais, sabe? E mais ela pode mudar alguns elementos, né? Algumas coisas ali presentes, né? Às vezes é uma fala, às vezes é um estilo do personagem, às vezes é uma coisa que aconteceu, então eles dão aí umas pequenas aí alterações que faz aí a obra ficar muito legal. Então um exemplo aí que eu posso falar para vocês de remake é Karate Kid, né? Que teve aí a versão de 1984, que foi aí o primeiro Karate Kid, e o de 2010, né? Que foi lançado nos cinemas também, foi muito bacana. Esse Karate Kid de 84, ele teve 4 filmes, né? Só que diferente do de 2010, que teve aí um filme só, né, gente? Então é um exemplo aí vivo de remake, né? Às vezes eles não dão sequência mais ao remake, faz só o primeiro, porque realmente foi muito marcante. E diria para vocês que eu gostei do remake e do original, sabe? São 2 filmes aí muito legais e realmente marca aí, né, a geração. Então esse é o exemplo vivo, né? Ele mantém a obra, mas ele faz pequenas alterações, o que eu acho muito legal também. Muda um pouco a música também, né? E isso daí faz uma essência aí bem legal, né? E claro, eu diria também que é remake também, que eu acho muito bacana, é de Footloose. Vou deixar a foto aqui para vocês. Também segue a mesma essência do original, só que com algumas alterações também, o que eu achei muito bacana. Então esses aí são 2 exemplos de filmes, né, remake que eu aí já assisti. Outro é o reboot, né, gente? O reboot ele vai começar tudo do zero para poder aí fazer aí uma alteração na obra, mas com o contexto atual. Então é uma situação bem delicada para poder a pessoa fazer, geralmente demora, né? Um exemplo vivo aí de reboot tá tendo das Crônicas de Nárnia, que dividiu muitas opiniões, então eu acho que é uma obra que já foi aí, né, lançada em filmes lá nos anos 90, também já teve filmes aí nos anos 2000, e claro, diria aí para vocês que esse reboot deixou muita gente aí animada e um pouco aí com o pé atrás. Então é muito interessante a gente ver também que vai ter essa nova versão. Então o reboot vai começar tudo zero, com o contexto atual, mas mantendo o mesmo universo. Um exemplo de reboot é aí Anéis do Poder, né, gente? Manteve a essência de Senhor dos Anéis, mas colocaram uma nova história, mantendo o mesmo universo. Então eu acho isso muito interessante que eles fizeram, mas assim, eu não dei continuidade a Anéis do Poder, porque não me prendeu a história. Você que gosta aí, né, comenta aqui embaixo se você já assistiu, se você sentiu aí muitas diferenças também, tá? Então eu acho assim, o reboot é uma coisa assim muito delicada a ser feita dentro de uma obra, principalmente quando o autor
toda a história já morreu, então isso daí é uma coisa assim mais tensa ainda, né? Então, se forem fazer um reboot de uma obra que o autor ainda está vivo, então eu acho válido, mas quando o autor já morreu, eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque principalmente em relação a essa questão. Agora o remaster, eles vão colocar um novo som, né, uma nova música, outra qualidade, então já é um pouco mais simples aí, ainda não vi ainda nenhum remaster, tá, gente? Acho que é uma obra assim que não assim, percebi ainda nenhum filme, mas é interessante, né? Aí poder assistir também. Você já assistiu o remaster? Comenta aqui embaixo. E a sequência é quando o filme está aí dentro de uma história, exemplo, Jogos Vorazes, então tem a sequência Em Chamas, A Esperança. Às vezes a história é muito longa, então eles dividem em duas partes, como aconteceu também com a saga Crepúsculo lá e Amanhecer. Então são aí uma sequência que vem aí dentro de uma saga, né? Então eu acho isso muito interessante também ressaltar aqui para vocês que a sequência é a mesma história, mas vai mantendo aí a situação aí a mesma, mas porém com acontecimentos diferentes, reviravolta, né, novos personagens que aparecem ao longo das franquias. Então isso é muito interessante a gente observar esses pequenos detalhes. Também tem os prequels, né, gente, que vem aí para contar uma coisa que aconteceu antes de tudo isso, que eu acho muito interessante também ressaltar, né, que é o prequel, para poder entender todo o universo, a origem de tudo, né? Um exemplo de prequel muito grande é a Cantiga de Pássaros e das Serpentes, que foi lançado, né? Então aí é um prequel de Jogos Vorazes, para a gente entender como que o Snow se tornou daquela forma, como veio Jogos Vorazes. E também uma curiosidade dentro dessa série dos Jogos Vorazes é que vai ter a história do Haymitch. Então isso deixou muita gente animada também, né? E agora, de bônus, eu vou falar aí dos spin-offs. O spin-off é uma história derivada, ela não é uma história que dá uma sequência, mas é uma história que saiu de uma história existente. Então, um exemplo de spin-off dentro do K-drama aqui, que eu já assisti, Strong Girl Gangnam Style. Sim, vou deixar a foto aqui para vocês. É o spin-off de Strong Woman do Bonsu. Vai contar aí a história da prima da Bonsu, né, gente? Que dividiu também muitas opiniões. Interessante que a história se mantém aí na mesma essência, porém acontecimentos diferentes também e com a mesma situação, mas contando aí a história da linhagem da família Sun, no caso, né? Então essa história aí de spin-off que eu achei assim muito interessante que ressaltar para vocês. Então é isso que eu tenho aqui para falar, tá? Você já assistiu algum aí filme, série dentro desse contexto? Comenta aqui embaixo, tá? Então é isso, até a próxima!